Testando, 1, 2, 3. Vamos iniciar aqui agora. Segundo dia do primeiro workshop de letras. Eu vou fazer um breve resumo sobre o conteúdo que foi abordado no dia 1. E posteriormente eu venho com o conteúdo do dia 2. No dia 1 eu falei sobre Ferdinand de Saussure, né, sobre a sua gramática e os seus signos. E falei também sobre a gramática gerativa de Noam Chomsky. E hoje eu vou fazer um breve resumo sobre os dois. Vou falar sobre análise do discurso, sobre sociolinguística e também vou falar sobre psicolinguística. Letras. Quando você lê o nome letras ou você ouve, né, lá o termo letras, já leva a uma compreensão devido à cultura educacional, né? Você já tem um embasamento do que se trata. Então, a letras em si, ela é bem pluralizada, ela é múltipla e ela é bem diversificada. No eixo das letras, você pode estudar várias línguas, como o português. Você pode estudar o espanhol, o inglês, o francês, o italiano, o japonês e etc, né? Mas dentro da própria letras, principalmente no contexto aqui do Brasil, você, quando faz a faculdade de letras, você começa a entender alguns aspectos de formação das palavras e de formação dos contextos também. Então, o que é que tem incluso? Tem ali a linguagem, tem um discurso, tem a formação, a variação, tem o léxico, tem a leitura, a linguística, a ciência, o projeto, a pesquisa em si, o dialeto, os gêneros textuais, o português, né? Os materiais didáticos, a fonologia, a fonética, o aluno, a neurolinguística, o professor, o hipertexto, a alfabetização, a oralidade, a escrita, a gramática, entre outros. Alguns informativos, tá? Aqui o aprendizado é garantido, o vídeo ele vai estar disponível no canal do YouTube e o aluno vai, ao final do workshop, ganhar aí, né, receber por e-mail um certificado com a carga horária de 100 horas e eu também vou estar encaminhando o PDF do conteúdo do workshop de hoje, do dia de hoje, que tem tudo praticamente. PDF aqui do slide. Então a gente vai começar falando sobre Ferdinand de Saussure, né? E como já de início, assim, para impactar, vamos falar sobre o curso de Linguística Geral. Esse curso de Linguística Geral, ele tem um embasamento através de escritos e registros dos alunos de Ferdinand de Saussure. Né? Nele ali, o Saussure ele traz as famosas dicotomias, que a vide, né, na sequência, e elege a língua em posição à fala como objeto central da linguística. Tende a introduzir os termos da diacronia, o estudo da história da língua, a sincronia também, o estado da língua em si. Ele caracteriza também a linguagem como um sistema de signos, como vamos estudar, que é o significante e o significado. E esse curso de Linguística Geral, ele não foi um livro escrito pelo próprio Ferdinand de Saussure, né? Foi uma obra editada após sua morte, através dos transcritos, né, das descrições do que os alunos escreveram durante as aulas do linguista. Né? Com base nessas anotações ao longo de cursos oferecidos por ele lá na Universidade de Genebra, foi possível a edição do curso aí de linguística, dessa obra aí, Curso de Linguística Geral. Quando a gente fala desse linguista, dá para você entender o quanto ele é dinâmico.
Ele foi um filósofo suíço, nasceu em Genebra, era linguística, semiótica, né? E quando a gente fala linguística e semiótica, a gente fala é o campo de atuação dele, tá? O principal campo de atuação dele ali era a linguística e a semiótica. Ele fundou a moderna linguística científica. Ele era filho de naturalista, estudou química, física e linguística também. Ele ingressou na Sociedade Linguística de Paris e também é o pai do estruturalismo, né? Então, eu tenho aqui algumas contribuições interessantes que fala sobre ele, né? Ele é considerado aí o pai do estruturalismo, né? Suíço, professor de linguística lá em Genebra, na Universidade de Genebra. Ele tinha ali um método de análise, né, estudo da língua. Chegou a inaugurar também a linguística moderna. Ele chega também a definir a língua como um sistema de signos que deveria ser estudado em suas relações internas e em dado momento do tempo, né? Ele, de uma só tacada, ele rompe com aquela tradição comparatista ao afirmar que os componentes de um sistema linguístico só faziam sentido dentro desse sistema, e também com a tradição histórica, ao indicar que o linguista deveria se preocupar com o aqui e agora de cada língua. Né? Segundo ele, para chamar, né, ele não tem assim uma consciência, né, em si da originalidade de algumas palavras, né? Então ele deixa aí o seu objeto de estudo claramente definido na área da linguística. E também chega a dizer que a ciência tem um status de autônoma, que é separado da filosofia ou da história, né? Com as quais ele às vezes gerava alguma confusão. O estruturalismo de Fernand de Saussure, a gente tem aqui que determina os rumos da linguística, né? Foi ali na primeira metade do século XX. O pensamento e as percepções chegam a ser naturais em si. O estruturalismo em si ele chega a ser um método de análise que determina ali os rumos da linguística durante toda a primeira metade do século XX. Como o Ferdinand de Saussure é considerado aí o pai do estruturalismo, né, ele foi bem representativo nessa área. Teve o estruturalismo nos Estados Unidos, teve também o estruturalismo na Europa também. O estruturalismo na linguística. Aí temos aí a diacronia e sincronia, a língua e a fala, o significado e o significante, e o paradigma e o sintagma. A diacronia é a fase de evolução da língua, né? O estudo da língua através do tempo. Eu acho bastante interessante essa parte, porque você começa a compreender a formação das palavras, as suas origens, né, desde seu sufixo e prefixo, né, ganho de raiz, perda de raiz nas palavras. Então, dá para você entender e compreender um pouco como essa palavra era chamada anteriormente. Um exemplo é a palavra voz de mercê, que aí depois passou para voz de mercê, e depois veio a ser você, né? Então, tem aí a origem, a mudança estrutural para os dias de hoje. Então, dá para você compreender um pouco isso através da diacronia de Fernand de Saussure. Já a sincronia, ela já vem aí para o lado do estado da língua, né, que é o estudo da língua num momento específico. Então, em uma determinada época, ele começa a estudar a originalidade daquela língua,
qual é a sua origem, quais são as suas influências, tem influência de outros povos, quais motivos levou a ter essa influência, né? Então são vários aspectos conjuntos. E temos aqui a língua, que chega a ser uma parte social da linguagem e sistema de valores, né? Quando a gente fala língua, é em si o vocabulário, né? Temos a fala, que ali é a parte individual da linguagem, e o ato individual de vontade e inteligência. A fala é algo muito interessante, porque ela também carrega em si aí a influência social, a influência do ambiente, do contexto ali que a pessoa está presente. Temos também o signo linguístico, que tem os significantes, né, o som e a grafia. Aí dá para você fazer o quê? A fonologia e a fonética. Dá para lembrar disso e associar também. Né? A forma escrita ou falada do signo. O que é esse signo? É a representação de alguma coisa. E tem o significado também, que é o conceito, que reside ali no plano do conteúdo. Né? Qual é a definição em si desse termo? Ferdinand de Saussure, a gente tem aí o paradigma, né? Que forma o conjunto, esquece crônico, que associa-se na memória, que tem elementos similares também. Tem o sintagma, que é o encadeamento de elementos, que tem um certo desempenho de função na frase, que combina ali os morfemas, né, que tem uma unidade formada por uma ou várias palavras. Isso daqui chega a gerar diversidade linguística. E tem um exemplo aqui bem interessante, eu trouxe aqui o aipim. Aqui no Brasil, tem estados que conhecem, né, aqui esse alimento como aipim. Agora tem outros lugares que já chamam de mandioca, de macaxeira, castelinha, o aipim, mandioca doce. Então tem vários nomes. Isso daqui se chama variedade linguística para um mesmo elemento. Outro exemplo bem representativo é o da tangerina, que no Nordeste e no Sul é conhecido como tangerina, no Sudeste, perdão, no Nordeste e no Sudeste, tangerina. Em outras regiões chega a ser chamada de bergamota, mimosa, laranja cravo, né? Manjerica, fuxiqueira, mexerica também. Algumas referências aqui a respeito da temática. E agora vamos falar de Noam Chomsky, né? Que foi o quê? Um linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo, comentarista e também foi ativista público norte-americano. Ele é considerado o pai da linguística moderna e tem aí como representatividade significativa a gramática gerativa. Né? Segundo Noam Chomsky, o gerativismo, todo ser humano ele nasce com uma gramática interna, cujos componentes serão ativados de acordo com a língua falada em sua comunidade. Alguns professores de língua portuguesa adotam um método de ensino que envolve o estudo do texto, a leitura e a escrita de forma gramatical. Esse daqui é um método bem aplicativo da gramática gerativa de Noam Chomsky. Algumas referências para a complementação do estudo. E vamos agora para a sociolinguística. A sociolinguística ela estuda aí os aspectos entre a língua e a linguagem. É a variabilidade social da língua, surgiu aí nos finais dos anos 50, tem variantes de prestígios e também tem a diversidade linguística, né? Ela surge como um campo de atuação sobre a língua em razão da sociedade, né? Ou seja, de acordo com a idade, sexo e região, por exemplo.
né, que são fatores essenciais aí para analisar o linguístico. A sociolinguística, ela dá voz aos embates culturais que adentram a sala de aula. Né? A linguagem é um fator aí de maior relevância nas explicações do fracasso escolar das camadas populares. É o uso da língua na escola que evidencia ali mais claramente as diferenças entre grupos sociais e que gera também discriminações e fracassos. O uso pelos alunos provenientes das camadas populares, né, de variantes linguística social, e escolarmente estigmatizadas, provoca o preconceito linguístico, que também eleva as dificuldades de aprendizagem, já que a escola usa e quer ver usada a variante padrão socialmente prestigiada. A sociolinguística ela valoriza os dialetos nas suas tarefas, nas perguntas, nos falares também. Né, valoriza aí qualquer manifestação da língua, não somente a língua padrão, como na maioria das vezes, né, mas também aquela língua que tem ali a sua variação linguística, né, de comunidades menos favorecidas. Para a sociolinguística, a língua é dotada de heterogeneidade sistemática. O que isso quer dizer? Que a língua ela não tem um único padrão, ela sempre está se aprimorando, ela sempre está se modificando. Né? Fato que permite aí a identificação e demarcação de diferenças sociais na comunidade, constituindo-se como parte da competência linguística dos indivíduos, né? E o domínio também de estruturas heterogêneas. A sociolinguística ela se interessa pelas variações linguísticas que podem ser exemplificadas sistematicamente, entendendo-se como variação sistemática a maneira alternativa de dizer a mesma coisa, desde que essa maneira seja portadora do mesmo significado referencial. Temos aqui alguns termos bem interessantes que fazem parte aí, né? Fazem parte da sociolinguística, são algumas definições, né? São termos importantes para a sociolinguística e que podem ser facilmente confundidos entre si. Então, a gente tem aqui a variedade. A variedade corresponde ao quê? Às diferentes formas de manifestação, né, de fala de dentro de uma língua, a partir dos diferentes traços que a condicionam, né, podendo ser sociais, culturais, regionais e históricos de seus falantes. Né, as variedades linguísticas tendem a se classificar como dialeto. O dialeto ali é um modo particular de uso da língua numa determinada localidade. Diferente do que pensam muitos linguistas, o termo dialeto ele não serve para designar ali variedade linguística. Então, dialeto é um modo particular de uso da língua numa determinada localidade. Socioleto aí já é uma variedade linguística de um determinado grupo de falantes que partilham os mesmos traços e experiências socioculturais. E o idioleto, que é como particular de cada indivíduo expressar-se através da fala. É a forma particular que cada um consegue se expressar através da fala. E o cronoleto, que é a variedade pertencente a uma determinada faixa etária, né? Modo próprio desta geração, modo de se manifestar, né? Temos aqui a variante, que é o termo utilizado nos estudos de sociolinguística para designar o interlinguístico, que é alvo de mudança em si, né? É uma variação fonética, de alofone, fonológica. Né? A variante ela representa as formas possíveis de realização. E, no entanto, na linguística geral, o termo variante dialetal ele é usado como sinônimo de dialeto, então tem que ter atenção em relação a isso. Temos também a variável, que é o traço, a forma ou construção linguística, cuja realização apresenta variantes observadas pelo investigador. Né? A variável é todo fenômeno linguístico que pode ser realizado por duas ou mais variantes. É a realização de primeira pessoa do plural e uma variável linguística que tem várias formas como nós e a gente, que são duas variantes possíveis de realização dessa variável.
Algumas referências para a complementação do estudo. Vamos agora para a análise do discurso. A análise do discurso chega a ser um campo da linguística e da comunicação, especializado em analisar o uso das línguas naturais, particularmente a maneira como ocorrem as construções ideológicas em um texto. A análise do discurso também entra como uma vertente de ensino. Isso ocorre pois ela entende que os discursos fazem parte de um interdiscurso, de uma forma discursiva que engloba os já ditos. Nele, o aluno ele pode reconhecer a sua cultura nas semelhanças com as outras, além de conhecer o diferente com a desconstrução dos preconceitos. É uma forma de aceitação da variedade linguística, a forma da comunicação, de você respeitar a comunicação do próximo. Então, a análise do discurso constitui a língua e se constitui também nela, é produto do seu inconsciente e determinado historicamente. Ela pode se compor como um sujeito mais aberto, amplo, poroso e crítico. É frequentemente também utilizada para analisar textos da mídia e as ideologias que os produzem. Temos a questão do discurso, que é a prática social de produção de textos, e o texto em si, que é o produto da atividade discursiva. Ainda continuando com a análise do discurso, temos aqui a vertente de ensino, os discursos que fazem parte ali de um interdiscurso, a desconstrução dos preconceitos, tem a leitura polissêmica, tem que todo discurso é uma construção social. Alguns conceitos relacionados à análise do discurso. Temos aqui o contexto. O contexto é o quê? Uma situação histórico-social de um texto, envolvendo não somente as instituições humanas, como também outros textos que sejam produzidos em volta e com eles se relacionam. Temos aqui a ordem de discursos, que é o conjunto ou série de tipos de discursos. Tem um universo de concorrência, que é o espaço de interação discursiva, no qual discursos de diferentes emissores se dirigem ao mesmo público. Temos as dificuldades da contextualização, que é a contextualização de um discurso dificultada por, fundamentalmente, 3 itens, que é pela relação de causalidade entre características de um texto e a sociedade, pelo mesmo raciocínio e os discursos, que é a supraestrutura, e pelo não imediatismo da passagem da análise semiológica para a interpretação semântica. Teoria do discurso estético, que é a parte do princípio de que se a imagem também é um texto e há discurso das imagens, não apenas semântico, deve haver discurso estético, sintático, perceptivo, não logicamente, mas esteticamente. Isso daqui leva você a compreender um pouco sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que tem texto, e a linguagem não verbal é aquela que tem imagens, símbolos. Temos o ethos, que é uma noção que remonta aí aos retóricos antigos, como Aristóteles, que é entendido como um caráter que o orador deve apresentar em seu discurso para se mostrar incrível. E o pathos, que é o conceito que, assim como o ethos, faz parte da tradição retórica da antiguidade clássica e é definido como as emoções, paixões que o orador provoca em seu auditório para deixá-lo mais apto a receber seus argumentos. Algumas referências. Psicolinguística. A aquisição da fala, temos a compreensão da linguagem, a percepção da fala, produção oral e escrita, a leitura, distúrbio da linguagem, a linguagem e pensamento. É nessa área aqui que você tem facilidade para compreender e identificar se o aluno tem algum distúrbio de aprendizado relacionado à escrita, à oralidade, à leitura, ao cálculo, à formação das palavras. Eu posso citar aqui a dislexia, a calculia, o TDAH. Então, são alguns distúrbios que é possível ser identificado.
na psicolinguística. A psicolinguística, então, é o estudo das conexões entre linguagem e a mente, que começou a se destacar como disciplina autônoma nos anos 50. Analisa aí qualquer processo que diz respeito à comunicação humana mediante o uso da linguagem, seja ela de forma oral, escrita, gestual. É um ramo interdisciplinar da psicologia e da linguística. Seu aparecimento foi promovido pela insistência de alguns linguistas que defendiam, naquela época, que a linguística precisava ser encarada como parte da psicologia cognitiva, além de outros fatores como o interesse crescente da linguística pela questão da aquisição da linguagem. Nessa perspectiva da psicolinguista, a linguagem chega a ser um comportamento verbal. Envolve aí a formação e a apreensão de conceitos na língua materna e também a formação mental da linguagem. Nessa área, a preocupação é com os problemas motores da linguagem, a percepção dos sons, os problemas neurofisiológicos e as relações entre pensamento e linguagem. Então, a psicolinguística ela se relaciona com diversas outras disciplinas, como as ciências da linguagem, a neurologia, a neurobiologia, a psicologia em si e as ciências cognitivas. Algumas referências aí sobre o conteúdo. Lembrando que o primeiro workshop de letras não aborda tudo sobre cada tópico, cada temática, mas sim um resumo complementar para que o aluno consiga ter um entendimento a respeito do assunto aqui tratado. Eu vou estar agora passando novamente os códigos que devem ser informados aí no privado do meu WhatsApp, para que eu possa estar editando o certificado e encaminhando por e-mail. Então, o aluno vai mandar no meu privado o código do dia 1 e o código do dia 2. Vai informar também o nome completo, o e-mail e o CPF. Eu vou precisar desses dados para estar inserindo lá no certificado. E eu vou mandar por e-mail o certificado com a carga horária de 100 horas e vou mandar também o PDF do slide aqui da apresentação de hoje. Sendo assim, vamos encerrar aqui o segundo dia do primeiro workshop de letras. Gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer também pela compreensão, devido à demora da publicação do vídeo, e aguardo vocês aí no segundo workshop de letras. Fui!